Você sabia que 5 anos antes do Brasil se tornar independente, e muito antes de virar uma república, a galera do Crato, no Ceará, se juntou e falou: o Crato agora é um país independente. E assim foi, só que por pouco tempo. Por apenas 8 dias, mais ou menos. Mas nesse tempinho, eles até formaram um governo temporário, convenceram a vila vizinha, Jardim, a também se declarar independente, e ainda se prepararam para dar um chega para lá nos portugueses que estavam em Icó. Foi uma correria das grandes. Essa confusão fez parte da Revolução Pernambucana, e aconteceu em 1817. Vamos agora entender como essa revolução começou. No dia 6 de março de 1817, a galera de Pernambuco se revoltou contra os portugueses, os impostos que pagavam e queriam mais autonomia. Os militares se rebelaram, prenderam o governador e soltaram os presos políticos. No mesmo dia, eles montaram um governo provisório e mandaram mensageiros para as outras províncias para conseguir apoio, e deu certo na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Tinha tanto padre envolvido nessa revolução que depois até chamaram a Revolução Pernambucana de Revolução dos Padres. No Ceará, quem levou a mensagem revolucionária foi um padre, José Martiniano Pereira de Alencar. Martiniano, mesmo sendo padre, teve um filho e deu a ele o nome de José de Alencar. Isso mesmo, o escritor autor do livro Iracema e vários outros. Em 1817, Fortaleza, a capital do Ceará, era uma vila pequena e pouco habitada, que só tinha a seu favor ser a sede do governo provincial. As principais áreas produtoras da província estavam no Vale do Jaguaribe e no Cariri, onde morava a maior parte da população, e onde acontecia a maior parte do comércio, principalmente de carne. Naquela época, além das riquezas, o Crato também era uma comarca, ou seja, uma vila que concentrava funções político-administrativas de áreas vizinhas. Então, várias vilas do Sertão, do Cariri e do Vale do Jaguaribe dependiam do Crato. Martiniano deu as caras no Crato dia 29 de abril de 1817, quase 2 meses depois que a Revolução começou a pegar fogo no Recife. Durante 3 dias, ele e sua mãe, Bárbara de Alencar, correram atrás de apoio à Revolução com as autoridades locais, famílias influentes e chefões militares. Aí que a coisa complica, porque os historiadores não se entendem sobre a data exata em que a independência foi oficializada na Casa da Câmara, que era tipo a Câmara de Vereadores de hoje, mas que naquela época também mandava nos poderes executivos e até judiciários. O que a gente sabe é o seguinte: no domingo, dia 3 de maio, depois da missa na igreja da Sé do Crato, Martiniano subiu no púlpito e mandou ver na leitura do Preciso de Mendonça, que era o Manifesto Revolucionário de Pernambuco. Nessa hora, ele e a galera dele declararam a independência do Crato de Portugal e a formação de um governo republicano. Alguns historiadores dizem que na mesma noite os revolucionários foram da igreja à Casa da Câmara para oficializar a independência. Outros dizem que isso só rolou no dia seguinte, 4 de maio. Mas o que importa é que no dia 4, o Crato já era oficialmente independente. No dia 5, os revolucionários foram até a vila de Jardim, que é um município vizinho, e também declararam a independência do local. A turma do Crato até preparou tropas para invadir a vila de Icó, que era um ponto de comércio entre a região do Cariri, o Vale do Jaguaribe e Aracati, no litoral, de onde os produtos eram exportados para a Europa e outras províncias do Brasil. Icó, assim como Fortaleza e Crato, era uma das vilas mais importantes do Ceará. Era também um reduto pró-Portugal. O próprio centro da cidade, que ainda hoje está conservado, foi desenhado em Lisboa. A invasão de Icó ficaria por conta de Pereira Filgueiras. Filgueiras, no começo, teria apoiado os revolucionários. Mas aí, algo mudou, com a galera que deveria apoiar a revolução, invadir o Icó e, depois, marchar sobre a capital Fortaleza. Filgueiras virou a casaca contra o Crato e acabou com os revolucionários. No dia 11 de maio, a revolução foi encerrada pelas forças de Filgueiras. Vários participantes foram presos, entre eles Bárbara de Alencar, vó de José de Alencar, que passou 4 anos na cadeia. A República do Crato, assim, durou só 8 dias. Mas 5 anos depois, a mesma galera que liderou o movimento se envolveu em outro marco na história nacional, a independência brasileira. Mas isso é história para outro vídeo.